Na Europa, a distância entre as principais capitais pode ser medida em poucas horas de viagem, e não em centenas de quilômetros. E bem no centro dessa rede altamente conectada e de alta velocidade está um pequeno país com um papel estratégico enorme, a Bélgica. A partir daqui, trens de alta velocidade se espalham em todas as direções, ligando Paris a Amsterdã, Londres a Colônia e conectando algumas das regiões econômicas mais movimentadas da Europa. Na verdade, já exploramos o sistema ferroviário belga antes, onde mencionamos brevemente a existência dessas linhas de alta velocidade como parte da rede nacional mais ampla. Mas isso foi só um panorama rápido. No vídeo de hoje, vamos explorar como a Bélgica construiu sua rede ferroviária de alta velocidade, como ela funciona e por que se tornou um dos principais cruzamentos ferroviários da Europa. Antes de começarmos, inscreva-se no Railways Explained e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre sistemas ferroviários do mundo. E se você quiser explorar esses tópicos com mais detalhes, confira nosso livro Railways Explained. Ele reúne nossos vídeos em texto, permitindo que você se aprofunde mais no mundo das ferrovias. O link está na descrição. O sistema ferroviário de alta velocidade da Bélgica é compacto, mas estrategicamente importante, focado principalmente em fluxos internacionais de passageiros, não em longos trajetos domésticos. No total, a infraestrutura associada às operações de alta velocidade se estende por cerca de 320 quilômetros, dos quais aproximadamente 210 quilômetros consistem em linhas de alta velocidade recém-construídas e dedicadas. Os trechos restantes passaram por melhorias e modernização dos corredores ferroviários existentes, permitindo serviços mais rápidos e integração com os segmentos especialmente construídos. A própria rede de alta velocidade é composta por 4 linhas principais: HSL1, HSL2, HSL3 e HSL4, todas irradiando a partir de Bruxelas, que serve como um dos mais importantes centros ferroviários da Europa. Essas linhas foram projetadas especificamente para operar em velocidades de até 300 km por hora. Essa forte orientação internacional não foi por acaso. Ela fazia parte das origens do trem de alta velocidade na Bélgica. Já em 1986, ministros dos transportes da França, Alemanha, Bélgica e Holanda se reuniram para discutir a criação de um novo corredor internacional de trens de alta velocidade ligando seus principais centros metropolitanos. Essa proposta ambiciosa ficou conhecida como PBKAL, um acrônimo derivado de Paris, Bruxelas, Colônia, Amsterdã e, posteriormente, Londres, que se juntaria à rede por meio da construção do túnel do Canal da Mancha. O conceito posicionou Bruxelas não apenas como uma capital nacional, mas como um nó central em uma futura rede europeia de trens de alta velocidade, criada para fortalecer laços econômicos, melhorar a mobilidade e competir com o transporte aéreo em rotas internacionais curtas e médias. A infraestrutura de alta velocidade da Bélgica começou a ser construída nos anos 1990, integrando um esforço multinacional para criar corredores ferroviários interoperáveis. Nas 2 décadas seguintes, o país finalizou gradualmente suas 4 principais linhas de alta velocidade, cada uma compondo parte de rotas europeias essenciais. Vamos analisar cada uma das 4 linhas de alta velocidade separadamente. A jornada de alta velocidade da Bélgica começou com a construção da HSL1, a linha que conecta Bruxelas à fronteira francesa, onde se integra perfeitamente com a LGV Nord da França, formando o principal corredor ferroviário em direção a Paris. No total, a HSL1 tem cerca de 88 quilômetros de extensão, incluindo aproximadamente 71 quilômetros de trilhos de alta velocidade recém-construídos, projetados para velocidades máximas de 300 km por hora. A linha começa perto de Lembeck,
a sudoeste de Bruxelas e chega à estação Bruxelas-Midi por meio de um trecho de acesso de 17 quilômetros que inclui um viaduto construído para garantir um fluxo de tráfego suave, sem conflitos com os serviços ferroviários convencionais. A construção ocorreu durante o início e meados da década de 1990 e a linha foi oficialmente inaugurada em 14 de dezembro de 1997. O impacto foi imediato. O tempo de viagem entre Bruxelas e Paris caiu para cerca de 1h20, transformando a conectividade entre as capitais e tornando o transporte ferroviário muito mais competitivo em relação ao aéreo nessa rota europeia. Do ponto de vista técnico, a HSL1 consiste em uma infraestrutura de via dupla, eletrificada a 25 kV, corrente alternada e equipada com sistemas avançados de sinalização para alta velocidade. Seu traçado é relativamente reto, projetado especificamente para permitir operações sustentadas em alta velocidade e minimizar o tempo de viagem. Atualmente, a linha recebe cerca de 100 trens internacionais por dia, tornando-se um dos corredores de alta velocidade mais movimentados da Europa. Ela é utilizada principalmente por serviços internacionais operados pelos trens Eurostar e TGV, conectando a Bélgica à França e ao Reino Unido. Após o sucesso da HSL1, a Bélgica continuou expandindo sua rede de alta velocidade para o leste com a construção da HSL2. Essa linha conecta Leuven a Annecy, perto de Liege, e forma um segmento chave do corredor internacional em direção à Alemanha. No total, a HSL2 tem cerca de 66 quilômetros de extensão e corre em grande parte paralela à rodovia E40. Ela foi projetada para velocidades máximas de operação de 300 km por hora e se conecta à rede ferroviária convencional em ambas as extremidades, permitindo a integração perfeita dos serviços de alta velocidade e dos serviços clássicos. A construção começou em 1998 e a linha foi oficialmente inaugurada em dezembro de 2002. A construção da rota exigiu várias grandes estruturas de engenharia, incluindo túneis, viadutos e trechos elevados, com um comprimento combinado de aproximadamente 7 quilômetros. Entre o túnel Beerbeek e o município de Shemeckschip, a linha cruza em Wahem, o viaduto mais longo da Bélgica, que é incomum por estar situado ao nível do solo e, portanto, invisível da superfície. De fato, devido às más condições geotécnicas nesse local, esse viaduto teve que ser construído com um comprimento de 2.790 metros. Ele fica sobre várias estacas cobertas por uma laje de concreto. O principal objetivo do Arncel 2 era possibilitar serviços internacionais rápidos em direção à Alemanha. Sua inauguração possibilitou que trens de alta velocidade da Deutsche Bahn ligassem Bruxelas às principais cidades alemãs, fortalecendo a conexão ferroviária entre Europa Ocidental e Central. Tecnicamente, a linha consiste em uma infraestrutura de via dupla eletrificada a 25 kV, 50 Hz, corrente alternada. No entanto, como a rede de alta velocidade da Alemanha utiliza um padrão de eletrificação diferente, 15,pa 16,7 ahrs, corrente alternada. Os trens que operam através da fronteira devem ser unidades multissistema, capazes de alternar entre fontes de energia enquanto estão em movimento. A próxima etapa na expansão de alta velocidade da Bélgica foi a HSL3, que estende a rede de Liege até a fronteira alemã, próxima a Aachen. Essa linha mede cerca de 56 quilômetros no total, incluindo aproximadamente 42 quilômetros de trilhos de alta velocidade recém-construídos e 14 quilômetros de infraestrutura existente modernizada. A construção começou em 1997 e foi concluída em 2007, embora as operações de alta velocidade completas só tenham começado em dezembro de 2009. A linha foi projetada para velocidades máximas de 260 km por hora e eletrificada em 25 kV, corrente alternada.
A construção da HSL-3 apresentou desafios de engenharia significativos porque ela passa pela região montanhosa das Ardenas. Para manter o alinhamento de alta velocidade, os engenheiros construíram uma infraestrutura extensa, incluindo viadutos e aterros, além do túnel de Soumain, o túnel ferroviário mais longo da Bélgica, com aproximadamente 6,5 quilômetros de extensão. Esse túnel de via dupla na Bélgica tem um limite de velocidade de 200 km por hora. A HSL-3 desempenha um papel crucial na conexão da Bélgica com a Alemanha, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre Bruxelas, Liege e cidades como Colônia e Frankfurt. O segmento central final da rede de alta velocidade da Bélgica é a HSL-4. Essa linha vai de Antuérpia até a fronteira com a Holanda e conecta-se diretamente à HSL Zuid dos Países Baixos. A HSL-4 tem cerca de 35 km de extensão e foi projetada para velocidades máximas de 300 km por hora. A construção começou em 2003 e continuou até 2009, quando a linha entrou oficialmente em operação, marcando a conclusão da rede ferroviária de alta velocidade planejada da Bélgica. Como o terreno no norte da Bélgica é relativamente plano, a linha ferroviária tem um traçado reto, adequado para operações de alta velocidade. A linha utiliza infraestrutura de via dupla, eletrificada a 25 kV corrente alternada. A HSL-4 é utilizada principalmente por serviços internacionais que conectam Antuérpia a Roterdã e Amsterdã, melhorando significativamente os tempos de viagem e fortalecendo os laços econômicos dentro da região do Benelux. Como pode ser observado, todas as linhas de alta velocidade da Bélgica são eletrificadas a 25 kV. Corrente alternada, em contraste com a rede ferroviária convencional do país, que opera predominantemente sob um sistema de 3 kV, na corrente contínua. Essa diferença reflete os requisitos técnicos das operações de alta velocidade, incluindo maior demanda de energia e interoperabilidade transfronteiriça. O custo estimado para construir os 4 principais corredores de alta velocidade foi de cerca de 5 bilhões de euros. Em termos de sinalização, um marco importante foi alcançado em dezembro de 2025, quando a Bélgica concluiu a implantação nacional do Sistema Europeu de Controle de Trens, tornando-se o segundo país na Europa, depois de Luxemburgo, a equipar toda a sua rede ferroviária com o ETCS, o SUM Nullbau. Esse sistema unificado aumenta significativamente a segurança, a interoperabilidade e a eficiência operacional, especialmente para os serviços internacionais de alta velocidade. Além das 4 principais linhas de alta velocidade, a Bélgica também construiu a linha 25N, como parte do projeto Diabolo. Apesar de não ser uma linha de alta velocidade, ela atua como desvio rápido, ligando o aeroporto de Bruxelas à rede ferroviária nacional e europeia. Ela se estende por aproximadamente 16 quilômetros entre Schaerbeek e Mechelen, incluindo um túnel de 6 quilômetros sob a infraestrutura do aeroporto. A linha 25N foi projetada para velocidades de até 200 km por hora e utiliza o sistema de eletrificação padrão da Bélgica de 3 kV em corrente contínua. A construção iniciou em 2007 e a linha foi inaugurada em 2012 como parte de uma parceria público-privada para melhorar a integração entre transporte aéreo e ferroviário. O custo total de todo o projeto Diabolo foi de aproximadamente 678 milhões de euros. Após a fusão da Eurostar e da Thales em junho de 2023, a marca unificada Eurostar agora opera a maioria dos serviços internacionais de trens de alta velocidade da Bélgica, conectando Bruxelas-Midi a destinos importantes em toda a Europa. Como parte da estrutura acionária após a fusão, a SNCB detém uma participação de 18,5% na Eurostar.
Os serviços para Londres, St. Pancras International, operam aproximadamente 10 vezes por dia, com tempo de viagem de cerca de 2 horas pelo túnel do Canal da Mancha. As rotas para Paris. Gare du Nord oferecem mais de 10 partidas por dia, cobrindo a distância em 1 hora e 22 minutos, enquanto as conexões para Amsterdã Central disponibilizam até 14 trens diários, levando 1 hora e 52 minutos. O grupo Eurostar, que inclui essas rotas originadas ou passando pela Bélgica, transportou 19,5 milhões de passageiros em 2024, superando os números pré-Covid de cerca de 18 milhões anuais para as redes combinadas. Os serviços TGV da SNCF complementam o Eurostar, oferecendo uma quantidade limitada de capacidade adicional de Bruxelas para cidades francesas, com conexões para Marselha-Saint-Charles, via transferência em Paris, onde as viagens levam cerca de 5 horas e 50 minutos no total. Enquanto isso, os trens ICE da Deutsche Bahn ligam Bruxelas à Alemanha com 7 serviços diretos diários para Colônia em 1 hora e 50 minutos e para Frankfurt am Main em 2 horas e 59 minutos. A Bélgica não opera um serviço doméstico dedicado de trem de alta velocidade. As viagens entre as principais cidades usam trens IC convencionais que aproveitam a infraestrutura de alta velocidade quando disponível. Nesses trechos, os serviços domésticos podem atingir velocidades de até 200 km por hora, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre cidades como Bruxelas, Antuérpia, Liege e Leuven. O material rodante utilizado nesses serviços inclui principalmente as locomotivas multissistema classe 18 e classe 19, projetadas para uma velocidade máxima de 200 km por hora. Essas locomotivas normalmente puxam vários tipos de vagões de passageiros, incluindo os vagões I11, os vagões de 2 andares M7 e os vagões de 2 andares M6. Todos certificados para operar a até 200 km por hora sob condições apropriadas. Além disso, a Bélgica também opera locomotivas classe 13, que também são capazes de atingir 200 km por hora e ocasionalmente são usadas em serviços IC que circulam por linhas de alta velocidade. Todos os serviços IC domésticos na infraestrutura HSL são operados pela SNCB. De acordo com dados de 2023, o número total de passageiros transportados por trens de alta velocidade na Bélgica chega a 12,8 milhões por ano. Em comparação, a rede ferroviária do país transporta cerca de 244 milhões de passageiros anualmente, o que mostra que os serviços de alta velocidade representam apenas uma pequena fração do total de viagens ferroviárias. Essa participação modesta reflete a geografia ferroviária da Bélgica. A maioria das linhas de alta velocidade atende principalmente rotas internacionais, ligando Bruxelas a cidades como Paris, Londres, Amsterdã e Colônia, em vez de atender ao transporte doméstico. Apesar de transportarem poucos passageiros, essas linhas são essenciais para ligar a Bélgica à rede ferroviária de alta velocidade europeia. E é isso por hoje. Se curtiu esse mergulho nas ferrovias de alta velocidade da Bélgica, inscreva-se no Railways Explained e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre redes ferroviárias pelo mundo. E para quem quiser nossos vídeos em formato escrito, confira nosso livro Railways Explained, cujo link está na descrição. Até logo!